Exercício 18 da OBMAP, nível 1, 2009. Com palitos de fósforo formamos algarismos conforme a figura. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Com aquele desenho, hein? Daquele jeito. Tem outras formas de você fazer os números com os palitinhos diferentes, mas ele quer desse jeito, tá? Deste modo, para escrever o número 188, usamos 16 palitos. Vamos confirmar se é verdade ou não. Ó, nesse sistema, o 1 é assim, o 8 é assim e o outro 8 é assim. Beleza? Então vamos lá. Aqui tem dois palitinhos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7, aqui tem 7. Então são 2 mais 7, 9. 9 mais 7, 16. 16 palitos para escrever 188. Beleza, entendemos corretamente então. César escreveu o maior número que é possível escrever com exatamente 13 palitos. Nossa! Qual é a soma dos algarismos do número que César escreveu? Vamos pensar numa coisa. A gente tem duas formas de fazer um número ser grande, digamos assim. Uma é usando dígitos grandes, tipo 9, 8, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, se eu tiver um número de 3 dígitos, como que eu faço esse número ser grande? Independente, ó, eu posso ter 1 aqui, eu posso ter 0, 0, ó, 0, 0 aqui nos dois primeiros. Se esse aqui da frente for 9, esse número vai ser gigante, né? 900. Então não importa os números daqui, ó, podem ser os menores números possíveis aqui, ó, tipo 1, 2. Se esse último número for grande, cara, esse número vai ser grande. E tem outra forma, que é colocando mais casas, né? Por exemplo, esse número pode ser 999, que é o maior número possível com 3 casas. Se esse número aqui tiver, ó, zeros, ó, um número fraquinho, tem só 0 no começo. Se ele tiver 1 aqui, se ele tiver 4 casas, pode ser tudo 0 as outras. Ele vai ser maior do que o que tem 3 casas. Então, essas duas ideias que vocês têm que ter em mente. Primeiro, para fazer um número grande, você pode tornar o primeiro algarismo, né, o mais significativo, o que está mais para a esquerda do número, o que está no começo, o que representa a maior parte do número grande, ou ter mais casas, porque isso significa que a casa do algarismo mais significativo está mais para a esquerda, então esse número é maior. Essa é a ideia. Então, aqui no nosso exercício, o que a gente quer fazer? A nossa estratégia para escrever o maior número talvez seja o seguinte. Para escrever um número, a gente começa escrevendo ele da direita para a esquerda. Por quê? Porque a gente vai gastar os palitos, né? Aí percebam o seguinte, se a gente gastar muito palito nesse primeiro número, nesse segundo, a gente vai queimar muitos palitos e vai sobrar poucos para o final, a gente vai conseguir colocar menos números. Então a estratégia para a gente ter o máximo de casas possível, que vocês já viram que casa é mais poderoso do que número grande, né? Número grande no final é bom, mas ter mais casas sempre vence. Então a gente quer ter o máximo de casas. Para ter o máximo de casas, a gente tem que gastar o mínimo de palitos nos primeiros números. Entendendo essa ideia, a gente tem que ver quantos palitos a gente precisa usar para cada número e pegar o número mais econômico, que vai gastar menos palito para construir. Então, olha só, o 0, eu vou colocar aqui uma tabela, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deixa eu ver se eu não estou atrapalhando, não. E do lado eu vou colocar o número de palitos aqui, eu vou até colocar número de palitos para vocês entenderem. O 0 a gente precisa de quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palitos. O 1 precisa de 2 palitos, o 2 precisa de 1, 2, 3, 4, 5. 5 palitos. Eu já, de cara assim, eu já vi que o 1 parece que é o mais econômico, mas vamos completar. 1, 2, 3, 4, 5. O 3 precisa de 5. 1, 2, 3, 4, 4 precisa de exatamente 4 palitos. Daria para fazer um exercício legal pensando nisso, hein? O 4 precisa de 4 palitos. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 precisa de 5 palitos. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, que legal. 7, 1, 2, 3, 4. 4 palitos para o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos para o 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos para o 9. Então o número mais econômico, que gasta menos palitos, é o número 1. Então vamos começar a encher de 1 aqui, né? A gente tem quantos palitos para gastar? Com 13 palitos a gente tem. O maior número vai ser o que tem mais casas possível. O que tem mais casas possível é o que tem menos palitos para as primeiras casas, que é o mais que a gente economizou mais palitos para o último número ser o maior que a gente conseguir. Então, ó, primeiro número, 13. Vamos colocar um palito, 2 palitos, né? Por causa do 1, 2 palitos, 2 palitos, 2 palitos, 2 palitos. Quantos palitos a gente gastou aqui, ó? 2 palitos. Aqui já está no 4, 6 palitos, 8 palitos, entenderam? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos, 9, 10 palitos, 11, 12 palitos. E aí a gente tem palito suficiente para colocar alguém aqui nessa casa? Não, porque não tem nenhum número que pode ser feito com um palito. A gente tem 13. Então, olha só. O nosso maior número possível tem esse número de casas aqui. E sobraram 3 palitos para a gente colocar aqui. Tem algum número de 3 palitos que a gente pode colocar aqui? Nessa casa? Não. O maior número que a gente pode fazer nessa casa com esse número de palitos é o próprio 1. Então a gente vai fazer mais um. Só que aí vai faltar um palito. E tem que ser, ele falou exatamente 3 palitos. Então a gente não pode fazer esse número. Então o que a gente pode fazer para ser espertinho? A gente pode fazer o seguinte, ó. Pensa assim. A gente quer que esse número tenha essa quantidade de casas, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, porque ele vai ser o maior possível. E a gente quer colocar um número aqui. Então a gente precisa tentar colocar mais palitos. Dá para aumentar o número de palitos que eu ponho aqui? O mínimo que eu vou precisar de palitos aqui para dar certo, para eu colocar alguma outra coisa, são 5 palitos, né? Não, 4 palitos, já dá para colocar um 4. Vamos estudando as possibilidades aqui. Mas aí eu teria que mudar os números aqui. Se eu mudar alguma coisa, eu vou gastar mais palitos. Se eu gastar mais palitos, eu só posso diminuir o meu número, porque essa casa não vai poder existir. Então, a única forma que a gente tem de fazer as coisas aqui é tentar gastar um palito extra no meio das anteriores. Então, tipo, é fazer o 1 aqui. Só que se eu fizer esse 1, vai ter um palito sobrando. Onde a gente pode tentar colocar esse palito aqui para fazer algum número? Tem algum lugar que dá para fazer isso? Eu acho que não, ó, porque não tem nenhum número que é feito com 3 palitos. Tem números com 4, então a gente não tem nenhuma forma de fazer esse número de casas com 13 palitos. Isso é o maior número possível. A gente vai ter que diminuir uma casa. Se a gente diminuir uma casa, vão sobrar quantos palitos para essa casa? 5, porque aqui ó, tem 2, 4, 6, 8 palitos, e 8 para 13 são 5. Estão faltando 5 palitos. Qual é o maior número com 5 palitos que a gente consegue escrever? É o 5. Né? Ó, a gente pode escrever o 2, o 3 ou o 5. Então é o próprio 5 que eu vou pôr aqui, o algarismo 5. Eu vou até fazer ele com palito para a gente não se confundir. Sobraram 5 palitos. O número que a gente consegue fazer com 5 palitos maior é o 5. Aí aqui vai ter 13. Ora bolas, mas e se eu colocar esse 5 em algum outro lugar? Tem como fazer um número maior? Não, o número vai diminuir se eu trocar o 1 pelo 5. Ah, mas e se ao invés de eu fazer um 5 aqui, eu tentar fazer um outro número com menos palitos que seja maior? Por exemplo, eu usar 4 palitos e tentar fazer o 7. Dá certo? Bom, vamos ver. Vou tentar. Gente, a gente já sabe que esse número é bom. Eu vou até deixar ele aqui. Eu vou pegar aqui um outro palito. Ó, vamos tentar fazer o 7. Então, se eu fizer o 7 aqui, eu usei 4 palitos. Aí volta naquela mesma brincadeira. Sobrou um palito. Tem algum número que eu posso modificar anterior a esse para usar um palito a menos? Não tem nenhum número que eu possa construir com 3 palitos. Então, lascou.
E se eu fizer o seguinte, ao invés de eu usar 4 palitos, tem como eu usar... que eu usei 5. E se eu usar 3 palitos? Não tem nenhum número que dá para construir com 3. E se eu usar 2 palitos? A gente cai naquele caso que a gente já viu. Que é, a gente vai colocar o 1 aqui, nesse lugar, né? Ao invés de tentar, por exemplo... Ó, no 7 vai faltar um palito. Se a gente colocar o 1 aqui, vão sobrar para a última casa 3 palitos e não tem como construir nenhum número. Tem como fazer algum número com menos de 2 palitos? Não tem. E se a gente aumentar os palitos para construir o 5? Bom, por exemplo, eu quero construir um número maior. Com 6 palitos eu construo 9. Tá, vamos tentar construir um 9. Eu faço 5 e coloco um palitinho extra aqui. Você tem que tirar esse palito de algum lugar. De onde você vai tirar? Você já gastou o mínimo. É impossível. Então, o maior número que dá para a gente escrever com exatamente 13 palitos é esse aqui. É o 5, 1, 1, 1, 1. Qual é a soma dos algarismos do número que César escreveu? 5 mais 1 mais 1, 5 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 6, 7, 8, 9. Alternativa B. Você tem alguma outra forma de resolver esse exercício? Deixa para mim nos comentários. Vamos para a próxima.